Olá pessoal, boa tarde a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa terceira semana correspondente à disciplina de estatística, ok? Então, desejo também uma boa semana a todos vocês aí e que todos estejam aí realizando as atividades, lendo o material e buscando informações de forma que nós possamos aí avançar na nossa disciplina. Bom, pessoal, nessa semana nós iremos abordar aí a introdução à inferência estatística, ok? Então nós vamos conversar aí sobre a distribuição amostral e posteriormente a estimação de parâmetros. Dentro desses parâmetros nós vamos entrar aí nos intervalos de confiança, aplicando, por exemplo, aí algumas estatísticas, como exemplo a estatística Z ou a estatística T, ok? Então posteriormente aqui os nossos materiais de apoio. Bom, então vem aí com uma parte conceitual, de forma que as nossas ideias possam começar e estejam aí se encaixando. Então, o processo de obtenção de informações ou de descrições sobre uma população a partir de amostras, então esse procedimento, por exemplo, é chamado de inferência estatística, ok? Então nós obtemos informações ou descrições sobre uma população maior. Através de quê? Através de amostras. Então nós tiramos amostras e, consequentemente, nós inferimos e obtemos respostas a partir dessas amostras. Bom, então a descrição populacional ela pode se dar mediante distribuições de frequências e também por meio de medidas descritoras, tais como aí que nós utilizamos a média e o desvio padrão, que também são conhecidos aí como parâmetros populacionais, ok? Então, o parâmetro populacional é um valor que descreve uma população e, em geral, ele é desconhecido. Depois, o que é uma estimativa? É um valor aproximado de um parâmetro populacional desconhecido, calculado, por exemplo, a partir de uma amostra. Passando em diante, a estimação é o ato de obter uma estimativa, ok? E o estimador ele corresponde a uma expressão algébrica ou matemática que permite obter uma estimativa ou a variável aleatória que é usada no processo de estimação. Então, como exemplo aí, nós consideramos um parâmetro e nós chamamos aí de média populacional de uma população com distribuição normal, com uma variável x dada. Bom, ora x ela é a média, ora é a mediana e ora é a moda da população quando esta é normal. Portanto, nós podemos estimar utilizando um desses parâmetros, conforme nós comentamos anteriormente, ok? Então, esses critérios aí, eles consistem aí na observação do comportamento dos estimadores, as infinitas amostras aí fossem tomadas para a população. Então, quando nós pegamos aí uma distribuição amostral, por exemplo, é uma distribuição de frequências ou uma distribuição de probabilidades de um estimador. Por exemplo, aí, quando nós representamos pela média, pela mediana e pela moda da população. Okay? Então, vocês também têm conhecimento, nós já comentamos que uma distribuição normal é uma distribuição contínua, também chamada de distribuição gaussiana. Então, a distribuição de frequência, para nós também é uma distribuição de probabilidades, ok? Então, nós temos aqui, olha lá, uma distribuição de uma função de frequência através de uma população e, com isso, nós tiramos aí infinitas amostras para que nós possamos aí inferir relacionado à população. Até porque nós não conseguimos estudar, em algumas vezes, a população total, a população inteira, de forma independente. Com isso, nós retiramos amostras, tentando obter aí um melhor resultado, uma melhor inferência em relação à população. Okay? Então, a x tem uma distribuição normal, baseado com média 0 e variância 1, por exemplo. Distribuição amostral ainda. Então, nós temos as propriedades da distribuição amostral. Então, nós temos aí a não tendenciosidade ou o fato de não ser viciado. Então, suponhamos aí um parâmetro qualquer θ. Então, este θ pode ser a média mi da população ou a variância, que também é representado pelo desvio padrão ao quadrado, ou desvio padrão, que é representado pelo sigma, a proporção P, entre outros. Então, um estimador θ chapéu é chamado não tendencioso se, ao tomar infinitas amostras de uma população, seu valor médio de θ é igual a θ, ou seja, está próximo daquele valor médio estimado. Então, isso não tem variação. Ou seja, θ é não tendencioso se sua esperança matemática for igual a θ. Okay?
Então, nós percebemos aí que nós temos aqui um exemplo da distribuição de amostragem de dois estimadores de θ. Nós temos aí o θ1 e o θ2. Então, nós percebemos aqui que o θ2 é não tendencioso lá. Ele fica bem junto com a média de θ. E o θ1 ele tende aí a ser mais tendencioso, ok? Posteriormente, continuando com as propriedades ainda, a precisão. Nós temos aí a não tendenciosidade e a precisão. Então, essa variância nos fala sobre o conceito de precisão. Então, esse conceito ele é relativo, pois se a variância do estimador θ1 é menor do que o estimador θ2, logo θ1 é mais preciso do que θ2. Então, se nós formos perceber aqui, o θ1 ele tem uma variância menor do que o θ2, ele é mais preciso do que o θ2. A distribuição de dois estimadores não tendenciosos. Por que eu falo isso? Porque o θ2 ele tende a esparramar mais. Então, ele se espalha um pouco mais do valor de θ. Então, nesse caso aqui, o θ1 ele é mais preciso que o θ2. Okay? Seguindo em diante, estimação de parâmetros. Estimação por pontos de média amostral ou de variância. Então, nós temos aí estimador para a média populacional barra amostral. Nesse caso, a populacional é igual ao amostral, que é o somatório do valor de x por n. E o estimador para a variância. Também nós temos a fórmula aqui que nós utilizamos. Okay? Estimação por intervalo para a média μ. Então, segue uma distribuição normal padrão. Então, nós temos aí dois teoremas que nós vamos abordar, média zero e variância 1, e nós temos valores tabelados para a distribuição z. Okay? Entretanto, ele é pouco provável que, em uma situação real, a variância seja conhecida. Vocês vão perceber também que eu vou deixar lá no material, lá na biblioteca digital, a tabela Z, distribuição normal Z, e também a tabela T, distribuição T students. Então, nós acostumamos a trabalhar aí com a distribuição Z, quando geralmente aí nós temos um valor de n menor do que 30. Ok? Então, recapitulando aqui, nós utilizamos a tabela Z para um n maior do que 30. E utilizamos a tabela T para um n menor do que 30. Então, segue essa informação. Com isso, nós conseguimos encaixar os valores do nosso exercício. Bom, a estimação por intervalo para a média μ. Nós vamos seguir também uma distribuição normal padrão, teorema 2, média 0 e variância 1, T-students. Nós temos também a formulação da T-students. Olha lá, a probabilidade de T ser maior do que T alfa sobre 2. A mesma probabilidade que nós temos de ser maior, nós temos também a probabilidade de ser menor. Okay? Nesse caso, olha lá, se eu tenho uma confiança de 95%, a probabilidade de T ser maior do que alfa sobre 2 é 2,5. E a probabilidade de ser menor do que menos T alfa também 2,5. Okay? Nós podemos perceber também nessas ocasiões. Para T students, nós trabalhamos com grau de liberdade. Grau de liberdade nada mais é do que n menos 1. Então, o número aí, população, menos 1. Okay? Também temos valores tabelados para a distribuição de T students. Posteriormente, a estimação por intervalos de confiança. Então, dessa forma aqui, nós temos bastante exercício que vocês irão aplicar. Principalmente, peço que vocês aí estudem lá naquele guia de estatística que deixei também na biblioteca digital, o item 5.12. Então, lá também tem alguns exercícios resolvidos. O nosso tempo aqui ele é um pouco curto. Então, lá vocês também podem ter bastante exemplos aí para poder auxiliá-los lá no desenvolvimento da atividade. Bom, as proporções é um p-chapéu, nada mais é do que o valor de x da amostra dividido por n. Okay? Então, o que é a proporção? Nada mais vai ser do que o p-chapéu mais ou menos e. Sendo que o e é o z, alfa sobre 2 raiz de p sobre n. Nesse caso aqui, nós vamos ter um n maior do que 30, conforme eu comentei anteriormente. Okay? Sendo assim, nós conseguimos definir o intervalo de confiança. Então, a probabilidade é o resultado de P mais ou menos E. Okay? P mais ou menos E. Então, ele tem que ser maior do que essa probabilidade. O P-chapéu tem que ser o P. Ele tem que ser maior do que essa probabilidade e ele tem que ser menor do que essa probabilidade, que isso corresponde a 1 menos alfa. Então, consequentemente, nós temos aqui o P-chapéu menos o erro, e depois nós temos aqui o P-chapéu mais o erro. Então, essa
proporção que nós calculamos no início. Então, nós vamos definir o intervalo de confiança quando nós formos utilizarmos a estatística Z. Quando essa amostra ela é menor do que 30, nós trabalhamos geralmente com a estatística T. Então, da mesma forma, vamos definir o intervalo de confiança para uma média amostral. Nesse caso aqui, nós temos x barra menos o T, alfa sobre 2 raiz de S ao quadrado dividido por N. Então, nós definimos aqui essa parte e posteriormente definimos a segunda parte. Okay? O valor de T também nós encontramos na tabela T, que eu vou deixar lá para vocês também se adequar. Tudo bem, pessoal? Bom, agora eu venho com um exemplo aqui. Então, foi feito um levantamento na região do sul de Minas por meio de uma amostra aleatória, anotando-se as propriedades rurais onde os pecuaristas fazem vacinação do rebanho para a prevenção da raiva bovina. Então, constatou-se aí que 213 propriedades visitadas, 129 delas vacinaram os seus rebanhos nos últimos 2 anos. Okay? Então, estime a proporção dos produtores da região que vacinam seus rebanhos contra a raiva. Temos lá uma população de 213 e uma amostra de 129. Então, nós percebemos que a população ela é maior do que 30. Então, vamos trabalhar com a estatística Z. Então, olha lá. Então, a proporção aqui nada mais é do que x sobre n, 129 por 213, 0,6, que é 60%. Depois aqui, definimos aí o intervalo de confiança, ele pede para nós 95%, então vai ser a proporção mais ou menos o erro. Então, encontramos o erro aqui, 96, vai situar lá na tabela Z, ok? Então, substituindo os valores, temos aí o P maior do que 0,53 e menor do que 0,67. Então, nessa ocasião, eu tenho certeza com 95% de chance que a minha proporção vai ser maior do que 0,53 e 0,67. Então, eu tenho um intervalo definido. Bom, depois, qual é o erro do estimador para estimação de P com 90% de confiança? Então, novamente, tabela Z, eu encontro o valor aí de Z de 1,645. Vem cá, substituo, encontro um valor do erro aí de 0,055. Posteriormente, eu encontrei o meu erro. Quantas propriedades deverão ser visitadas no futuro? Para estimar P, uma proporção com erro de 3%, e confiança de 95%. Então, aqui, fazendo as nossas substituições aqui, inversões, em que o n vai ser o quê? Z ao quadrado que multiplica PQ dividido pelo erro ao quadrado. Então, 196 ao quadrado, substituindo os valores, eu tenho 1024,43. Isso é aproximadamente 1025. Então, portanto, para se estimar a proporção dos produtores rurais que vacinam seus rebanhos, com erro de 3% e nível de confiança de 95%, nós deveremos visitar 1025 propriedades. Okay? Pessoal, então peço que vocês também estudem isso com cautela, com calma, até porque o nosso tempo ele é curto, ok? Então nós temos que ter uma velocidade maior aí de comunicação. Então são bastantes informações, peço que vocês leiam também o guia de estatística, leiam também principalmente o item 5.12 e que vocês possam rascunhar todos esses valores. Sendo assim, vai facilitar o entendimento de vocês. Bom, essa é a nossa bibliografia de aula, pessoal. Vocês também já conhecem ela aí. Deixei também um guia estatístico lá, de forma que vocês possam acompanhar e que também possa aí embasar os nossos desenvolvimentos, até porque é um material de muita boa qualidade, ok? Então, a partir de agora, eu me coloco à disposição, tá? Vocês podem estar me mandando mensagem também no correio. Então, eu estou no chat, geralmente eu estou no sistema aí quase todos os dias. Então, a gente está trabalhando em prol de vocês. Então, se vocês não conseguirem comunicar comigo no chat, então pode deixar uma mensagem que o mais rápido possível eu estarei aí respondendo para poder também facilitar o desenvolvimento e trabalho de vocês, tá? Então é muito importante que vocês também leiam o material, leiam o guia estatístico que eu deixei a todos vocês e que assim vocês vão rascunhando, anotando informações e também refaçam os exercícios. Sendo assim, vocês terão aí uma melhor facilidade e um melhor apoio para poder desenvolver as atividades, ok? De qualquer forma, qualquer dúvida, eu estou à disposição sempre para poder auxiliá-los. Eu vou ficando por aqui, vou agradecendo a todos vocês aí, desejo meu boa tarde a todos, agradeço a todos vocês pela colaboração aí na disciplina, ok? Então fico meu muito obrigado, um grande abraço a todos e até mais.